O racismo é uma prática hedionda que tem que ser banida da convivência social da espécie humana. Mas eu vou me prender ao racismo no futebol. Citar exemplos, situações diferentes, que com finais também diferentes. Tinga. Tinga, um cidadão acima de qualquer comentário. Íntegro, como homem, como ser humano e como profissional. Eu vou citar algumas passagens da vida de Tinga. No Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, anos atrás, teve um vendaval que destelhou casas de pessoas humildes. E a chuva continuava. Elas precisavam daquela lona, sabe aquela lona de barraca, tipo sem terra, para cobrir as casas enquanto a chuva não parasse. O comércio local aproveitou a situação e começou a vender aquela lona, uma questão de sobrevivência para muitas famílias carentes, a preço de ouro, longe da realidade das vítimas. Tinga foi e comprou toda a lona que pôde encontrar e distribuiu gratuitamente às vítimas do vendaval. Esse é Tinga. Fora isso, o cara jogou no Grêmio Internacional e conseguiu ser amado e respeitado pelas duas torcidas. Pois bem, Tinga, atuando pelo Cruzeiro num jogo da Libertadores da América, aquecia para entrar em campo quando a torcida local começou a chamá-lo de macaco, começou a ofender o cidadão, aquele profissional que estava ali para exercer sua profissão de forma honesta, de uma maneira que horrorizou o mundo. Isso tem que parar nos estádios. Isso não pode acontecer. Daniel Alves, atleta consagrado no Brasil e no mundo, numa partida por Copas Europeias, foi bater a lateral bem na beira do gramado, próximo à arquibancada da torcida rival, que jogou uma banana para ele, uma banana mesmo, claro, chamando o cara de macaco. Porra, atitude desprezível, uma discriminação, algo absurdo. Alex Alves pegou a banana, comeu e pediu mais para os torcedores. A atitude dele foi espetacular, viralizou, desmoralizou os racistas. Mas mesmo assim, é uma cena que não poderia ter acontecido e jamais pode ser considerada como normal. 2 casos de racismo no Rio Grande do Sul com finais que escancaram a famigerada diferença de tratamento entre Grêmio e Internacional. Aranha, goleiro do Santos enfrentando o Grêmio pela Copa do Brasil na Arena Tricolor. O Santos venceu o jogo de 2-0, a Aranha começou a provocar, eu estava lá. Ele provocava, ele chamava assim, ele ia pegar a bola na linha de fundo, fazia cera, aquele estádio estava uma panela de pressão prestes a explodir, a torcida queria que o time da casa fosse para cima, tentando buscar um resultado melhor. Ele ria e dizia assim, dava para ler, leitura labial, gaúcho veado, e debochava. Claro, mexeu com a paixão, mexeu com a massa, começou a ser ofendido de tudo, mas pense em ofensas que se pode proferir contra um cidadão. E entre elas, um grupinho pequeno chamou de macaco e foi flagrado. Imagens. Atitude condenável. Não pode haver uma reação racista independente da torcida. Esses torcedores têm que ser punidos criminalmente. É lei. Só que o Grêmio foi punido. O Grêmio foi banido da Copa do Brasil de uma forma inédita. Por ser o Grêmio, a gente sabe o que a CBF tem contra o tricolor. Outros casos aconteceram de racismo no país, inclusive no próprio Rio Grande do Sul, no jogo Cruzeiro Internacional, que
O lateral esquerdo Fabrício, do Colorado, se revoltou contra a torcida, tirou a camisa, foi ofendendo a torcida e foi, sim, xingado com termos racistas. Ofensas essas, flagradas por imagens, que foram ao ar no Globo Esporte do dia seguinte. Mas o senhor Francisco Noveleto, da Federação Gaúcha, que lavou as mãos enquanto o Grêmio estava sendo fritado pelo caso de racismo, sendo desmoralizado no mundo, por ser internacional, correu e abafou. Não se falou mais no assunto e Fabrício recebeu um contrato milagroso que surgiu do nada com o Cruzeiro, ganhando um bom salário, ganhando um por fora, para vir a público e defender um internacional, o famoso cala-boca. Racismo no Brasil é considerado crime, dependendo de a quem interessar possa. Então, como eu disse, racismo nos estádios. Ou seja, profissionais que lá estão para trabalhar, para exercer suas funções, sendo humilhados por questões raciais. É discriminação. E discriminação, nesse caso, não pode acontecer. É crime. Só que o clube não deve ser responsabilizado. Tem que pegar quem cometeu o crime e processá-lo na justiça comum. Deixa de ser um caso do futebol. O clube não pode ser responsabilizado e punido, principalmente num país que tem torcida que joga celular na cara de adversário, que joga pedra em ônibus de adversário chegando no estádio e nada acontece. Então, o futebol tem uma política nojenta, mas nada justifica o crime de racismo. Ataques pessoais de pessoas fora do gramado que se acham no direito de ofender profissionais que ali estão trabalhando. Mas é bem diferente do que acontece dentro do gramado. Aí chegamos no caso Edenilson, que teve aquele chilique, ataque de pelanca, dizendo: ele me chamou de macaco. Cara, o Edenilson, na verdade, ele tem que ir embora do Internacional. Todo mundo sabe que ele quer ir embora, que ele está insatisfeito, ele quer mudança de ares, ele quer dar um novo rumo na sua carreira. E o presidente do Inter não libera o cara porque está esperando uma oferta maior do que alguém pode pagar por um jogador de 31 anos já em final de carreira. O Edenilson está numa situação terrível, não só como atleta, como homem, como pessoa. Ele está infeliz no seu trabalho. E trabalhar no que não gosta é uma tortura que acaba com qualquer um. Então, Edenilson está perdendo a noção. Porque, gente, vamos conversar, sem clubismo, sem pegar bandeira. Abaixo o racismo. Ninguém aqui defende racismo. Mas existem coisas e coisas que são coisas diferentes. E por isso não são coisas iguais. Ali dentro do campo, todo mundo ofende todo mundo. Eu já comentei isso em outro vídeo. Se você não assistiu, olha aqui embaixo. Tem o link ali. Porra! O que vocês pensam que jogadores dizem entre si? Você acha que um olha para o outro, assim, numa disputa, naquela coisa, final do jogo, querendo o resultado, um olha para o outro e diz: viva Jesus, Maria José e irmão. Aí o outro responde: a paz do Senhor esteja convosco. Aí o outro grita: no final dessa partida, meus amigos, vocês querem comer um churrasco lá em casa? Que palhaçada é essa? Eles se ofendem. Mas racismo é crime previsto em lei. Não pode ofender o cara no calor da partida com termos racistas, mas se tu tá ali, tu quer desequilibrar alguém, tu vai dizer o quê para esse alguém? Nossa, como tu tá bonito hoje, cara. É isso. E crime. Então vamos lá. O Edenilson cansou de chamar adversários de chifrudos. Cara, isso é difamação, isso é calúnia. É crime. Edenilson, igual a outros jogadores, não tem santo ali dentro. E também não tem demônio. Está cada um brigando para puxar a brasa para o seu assado, tentar ganhar. Faz parte.
O Edenilson cansou de chamar o adversário de... Poxa, se o cara for, é homofobia. Se o cara não for, caímos novamente na calúnia, difamação. Isso também é crime. Então, se formos considerar a justiça comum e o que diz a lei, todo jogador sairia de campo algemado. Mas existe a lei do esporte. Existe o código não assinado, não escrito entre jogadores. E ali o que diz? O que acontece dentro de campo fica, desde que seja dentro das regras do futebol. Porque vocês vêm falar em crime. O cara de propósito quebrar a perna de um colega de profissão, acabar com a carreira do cidadão, isso é o quê? Isso é crime. Isso é lesão corporal. Você já viu algum jogador sair algemado de campo que quebrou a perna do adversário? Já viu? E vai querer dizer que lesão corporal não é crime previsto em lei. Então, dentro das regras do futebol e dentro do código de conduta entre jogadores, ofensas verbais, jogadas duras com lealdade, não são consideradas falta de jogo. Então, muito menos pode-se misturar os assuntos e transformar em crime. Pelo amor de Deus, parem com isso. Ou então, vamos fazer o que eu já disse no outro vídeo. A gente cria a lei Edenilson. Estão jogando. Se o atleta se sentir agredido fisicamente ou verbalmente pelo adversário, pede licença ao juiz. Os estádios terão uma delegacia, esse atleta irá lá, fará um BO, voltará, entregará o BO ao agressor e ele saberá que está intimado a comparecer na polícia no dia seguinte e que será condenado a anos de prisão, dependendo do crime cometido, e segue o jogo. Estão fazendo o quê com o futebol? Isso não existe. Tem questões que fazem parte do espetáculo. Tem situações que estão inclusas no alto salário que o futebol paga e o jogador, o profissional, tem que estar pronto para absorver e não misturar questão pessoal com o que acontece no jogo. Porque daqui um pouquinho, se o Brasil continuar dessa forma, num octógono, no Muay Thai, ali no pega, quando ele receber o primeiro golpe, o lutador vai dizer, não, só um pouquinho, vai lá e faz uma queixa-crime que foi agredido pelo adversário. Porra! Então os dois vão estar ali se arrebentando com sangue voando para todo lado. Aí o outro diz, pô, negão, essa pegou. Racismo, vai lá e faz queixa. Edenilson queimou sua 3x4 no universo do futebol. Cara, tá demais. Pior que o racismo é o que estão tentando fazer usando o racismo como bandeira. Tá demais. Temos que rever essa situação. Combater o racismo não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é fomentar o ódio, é dividir a sociedade. O que Edenilson fez não acaba, não combate o racismo, de forma nenhuma. Apenas põe em xeque toda a verdade que acontece dentro de campo na hora da disputa. E também, essa coisa de palavras. Cara, o brasileiro está morrendo de medo, já não sabe mais o que pode ou não pode dizer. Mudou tudo. Vocês querem ver só um exemplo? A antropologia fala de raças. Raça branca, raça amarela, raça negra, raça vermelha. Então os antropólogos são racistas? Quer dizer que de agora em diante nós temos que falar raça branca, raça amarela e raça afrodescendente? Desde quando a palavra negra, ou a palavra negro, como também a palavra branco, é injúria racial? Que lei é essa?
Eu vou me considerar agredido por racismo por ser chamado de branco, sendo eu branco? E outra, negão. Chamou de negão? Se tiver testemunha, cadeia é racismo. E tem uma música da Alcione aí, você é um negão, bababá, bababá, bababá. É racista também? O que estão fazendo com o Brasil? O que estão fazendo com a nossa sociedade? E, principalmente, o que estão fazendo com o combate ao racismo, que é uma das maiores conquistas da raça humana, que está sendo relativizado, que está sendo ridicularizado, que está perdendo sentido, porque estão usando, sim, o combate ao racismo para outros fins. Estão tentando jogar o brasileiro um contra o outro, dividir a sociedade. E isso tem que parar. A gente tem que combater o racismo e o racista. E não usar o racismo e o combate ao racismo em ideologias ou em outros interesses. Pensem a respeito. Pensem. E, infelizmente, o Edenilson está destruindo a sua carreira. Porque, lembram do Aranha? Depois do que ele fez, a sua carreira só andou para trás. E o mesmo vai acontecer com a de Edenilson, que agora não será mais lembrado pela grande temporada 2021, por ter chegado à seleção brasileira, por ser um grande jogador, por ser o melhor jogador do elenco colorado. Não. Ele vai ser lembrado como Edenilson. O cara que, de uma maneira inexplicável, teve um ataque de pelanca e saiu acusando um colega de racismo por discussões dentro de campo, podendo até acabar com a carreira do rapaz. Vamos avaliar, vamos pensar, vamos buscar o bom senso. Porque o Brasil precisa virar a página da demagogia, da hipocrisia, do vamos dividir a sociedade para mais fácil governá-la. Porque grupos antagônicos que estão brigando entre si não têm tempo de fiscalizar o que acontece no governo. Assunto encerrado e ponto final.